Seja livre hoje. Liberte-se das amarras do passado. Aonde tem ficado os seus pensamentos? Quando você está lá no trabalho, você tem conseguido se concentrar? Seus pensamentos estão exatamente ali onde você precisa, naquele momento? Ou você tem vivido num ambiente e os seus pensamentos estão em outros? Aqui na igreja agora, suas preocupações estão te levando a se concentrar em cada palavra? Ou você tem fugido dos seus pensamentos com essas preocupações de tudo que você tem passado? Hoje nós vamos viver esse tema, seja livre hoje. O encontro com Jesus nos faz abrir um tempo novo. E Deus já deu esse presente, foi a música que o Lucas já trouxe. Eu quero viver esse algo novo, mas vai precisar de uma decisão nossa e compreender como que nós vamos tomar posse desse tempo novo. Então, uma noite de decisão. Hoje nós vamos precisar nos decidir, tomar uma decisão de viver esse tempo novo. Só para que a gente possa entender, hoje nós vamos viver uma palavra de Paulo. Paulo teve um passado terrível. Paulo matou, Paulo apedrejou, Paulo prendeu pessoas, Paulo perseguiu aqueles que anunciavam Cristo ressuscitado. Olha o passado desse homem. De repente o seu passado está te prendendo. O nosso passado, às vezes nós não acreditamos que nós podemos viver esse algo novo na nossa vida. Mas Paulo viveu uma vida, até o momento do encontro dele com Cristo, uma vida cheia de crimes, cheia de erros, sangue nas mãos, levando outras pessoas a cometer os crimes que ele cometia. Mas o encontro dele com Jesus, ele tomou posse e tomou essa decisão de viver esse novo. Então vai pegando a sua palavra, que está na carta de São Paulo aos Filipenses. O capítulo é o 3, o versículo 13 e 14. Filipenses 3, essa carta Paulo escreveu à igreja de Filipe. E para essa comunidade, Paulo dizia sobre a ressurreição, que ele queria viver, e queria o prêmio maior. Que depois que ele se encontrou com Cristo, que ele descobriu a verdade, que ele tomou a decisão de viver os planos de Deus, ele começou a fazer da vida dele, o tempo que resta da vida dele, um tempo de graça, um tempo de propósito. E é isso que hoje nós vamos deixar o Senhor tocar na nossa história. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Depois que Paulo vem falar que o prêmio dele, que ele busca a ressurreição, diz assim: consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isso, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. Atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para a gente entender essa palavra, nós precisamos recorrer a 3 pilares que Santo Agostinho nos ensina. A nossa transformação precisa desses 3 pilares. O primeiro pilar de Santo Agostinho: conheça-te. O segundo, aceita-te. E o terceiro, supera-te. Vamos repetir? Primeiro, conheça-te. Segundo, aceita-te. E o terceiro, supera-te. O primeiro é a gente se conhecer. Eu falei dos nossos pensamentos. Nós estamos vivendo uma desorganização na nossa vida tão grande, que os nossos pensamentos, nós não temos o conhecimento, o quanto que as nossas emoções estão sendo abaladas, e nós não estamos tomando posse da graça de Deus, porque nós não conhecemos o que o nosso pensamento produz. Só para você ter uma ideia, os nossos pensamentos, nós temos o tempo cronos, que é o passado, presente e futuro. Esse é o tempo cronos, cronológico. Mas a nossa mente, ela não entende nada que é irreal. Para ela tudo é real. Para os nossos pensamentos tudo é agora. Quer uma prova disso?
Você já sonhou que você estava correndo e você acordou com aquela... Não sei se vocês já sonharam que o bandido está correndo atrás de vocês e de repente você acorda até gritando em casa. O nosso corpo libera todas as químicas para nos proteger. Para a nossa mente, aquilo ali foi real. Tanto que o nosso corpo ele reage a um sonho. Para a gente entender o quanto que estar em um lugar nos nossos pensamentos, seja lá no passado, o nosso corpo vai reagir de acordo com o tempo agora, mesmo que seja no passado. E da mesma forma, se eu colocar o meu pensamento demais no futuro, o meu corpo vai reagir e vai liberar todas as químicas para me proteger daquela situação que eu estou criando nos meus pensamentos. Por isso que viver de passado causa depressão. Porque nós ficamos muito tempo no passado. Nós pegamos a nossa mentalidade e passamos a maior parte lá no nosso passado. E nós nos prendemos em duas situações. Ou um tempo de glória, ou eu não estou conseguindo viver os resultados que eu tinha no passado, a minha mente ela foge. Então a minha mente quer ir lá reviver os meus tempos de glória. Então eu começo a ficar vivendo aquela glória que não existe mais. Nós começamos a voltar no passado porque aquela pessoa que a gente ama não está mais aqui nesse tempo presente. Aí nós ficamos revisitando o nosso passado. Nós vimos aqui a família da nossa amiga Rita. Eu e minha esposa oramos pela irmã dela essa semana inteira. E hoje eles estavam aqui porque a missão dela se cumpriu. E nesse momento é momento do choro, da despedida. Mas haverá o tempo que o luto vai terminar e aí nós precisamos retomar a nossa vida. Nós vimos aqui com os nossos olhos, no final da missa, o início do grupo de oração. Como também quando nós começamos a viver preocupações do futuro, nós temos crises de ansiedade. Quem já sofreu de crise de ansiedade aqui? A maioria de nós. Por quê? Quando nós levamos o nosso pensamento no que vai acontecer, o nosso corpo começa a liberar um tempo real. Eu estou vivendo fora do tempo presente. E nós começamos a parar de viver o que mais importa, que é o agora. Por isso Paulo vem dizer nessa palavra aqui. Ouça bem, vamos enfatizar como que Paulo vem nos orientar. Consciente de ainda não ter conquistado a coroa da glória, a minha salvação, só procuro isto, prescindindo-me do passado, é esquecendo. Paulo diz, eu esqueço agora do meu passado. Eu não vou ficar voltando no meu passado, porque eu tenho que me preocupar com o que resta da minha vida. Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele está dizendo para aquela comunidade, mas está dizendo para nós nessa noite. Quanto mais você ficar se prendendo às coisas que você perdeu, quanto mais você ficar revivendo as dores que já aconteceram, o passado nós não mudamos. Mas nós estamos perdendo a oportunidade de viver agora o presente. E essa perda do presente faz a gente viver essa loucura que nós estamos vivendo. E hoje é noite de cura e libertação. Essa noite Jesus te trouxe aqui. Porque nós vamos viver um momento de cura interior. A cura da nossa história. Você não foi convidado por uma mensagem de rede social, pela sua esposa, pelo seu esposo, por um amigo. Foi o Senhor que marcou esse momento, porque chegou a hora de colocar ordem nesses pensamentos. É hoje, a noite que o Senhor escolheu, para você começar a colocar ordem no tempo presente da sua vida, de se relacionar com Ele, para que Ele possa reconstruir você, e você possa reconstruir esse casamento, você possa reconstruir essa vida, você possa começar a colocar ordem na sua vida e viver esse tempo presente. Não é fácil deixar de recorrer aos pensamentos. Não é fácil a gente começar a não olhar na onde eu quero chegar, no local que eu quero chegar. Mas o Senhor nessa palavra de hoje vem dizer para a gente que não importa a velocidade, o que importa é a direção. E todas as vezes que nós estamos querendo resolver logo os problemas, nós estamos nos preocupando com a velocidade. E muitas vezes nós estamos correndo para a direção errada. E hoje o Senhor está nos mostrando aqui, o que importa é a direção. E é essa direção que Jesus vai nos dar essa noite.
tem resposta de Deus. Esteja seguro nessa promessa da palavra de Deus hoje. O que importa é a nossa meta. O que importa é o maior sucesso que um homem e uma mulher pode ter, que é a gente chegar lá no final da nossa vida e tendo a certeza que nós andamos na direção certa. O maior sucesso que o Rodrigo pode ter na vida não é a empresa. O maior sucesso que o Rodrigo pode ter na vida não é aquilo que eu conquistei, que eu comprei. O maior sucesso que eu e você podemos ter na nossa história de vida é a gente viver o nosso presente, buscar os ensinamentos do nosso passado, mas voltar para viver o nosso presente. A vida acontece agora. Deus nos dá hoje algo para a gente realizar agora. Só que nós estamos fora do tempo presente. A graça muitas vezes está aqui na nossa frente, ó. Mas nós estamos assim, olhando porque ali deveria ter dado certo. Mas a graça de Deus está aqui, ó, está na frente. Paulo está dizendo, a graça de Deus é você seguir além, seguir em frente, seguir a meta, seguir o alvo. O que tem de Deus para acontecer na nossa vida está à frente, mas nós estamos com a bênção muitas vezes aqui, nós estamos olhando, mas não poderia ter acontecido isso. Por que permitiu acontecer isso na minha vida? E eu não consigo enxergar o tempo presente que Deus está me entregando aqui, ó. Deus está entregando para mim e para você. E quando nós achamos que tudo é difícil, a primeira leitura da missa de hoje traz uma promessa poderosa. Olha que interessante, essa pregação já está marcada desde o início da novena. Essa palavra de Paulo para a nossa vida já foi rezada e já estava programada já há semanas, há mais de um mês. E a primeira leitura do calendário da igreja hoje vem falar de Êxodo. Ouça a promessa de Deus, Êxodo 23, 20. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vai à tua frente, que te guarda pelo caminho e te conduz ao lugar que eu te preparei. A promessa em Êxodo que foi para o povo de Deus, é para nós que somos o povo de Deus hoje. Esse caminho à frente, você não vai sozinho. Esse caminho à frente, confia que Deus está mandando um anjo para antecipar. Reconstruir essa história é tomar posse da palavra de Deus e de uma vida de oração, que todos os dias quando nós estamos em oração, nós estamos ativando essa promessa na nossa vida. E o Senhor está dizendo, eu vou mandar anjos à tua frente. Hoje é dia dos santos anjos. O Senhor está mostrando que não tenha medo. Não tenha medo de encarar o seu presente. Por mais que ele não está igual ao seu passado. Por mais que a sua situação atual está muito longe do que você quer viver no seu futuro, mas cuide do seu tempo presente e cuide de gerenciar os seus pensamentos. Deus fala para mim e para você isso, porque quando nós vivemos o plano de Deus, quando nós vivemos o Deus do agora, Deus está aqui, quer te abençoar hoje, quer uma decisão sua hoje, porque Ele está te garantindo nessa promessa, os meus anjos vão à sua frente. E não só para antecipar, não só para mostrar o caminho, dar o caminho, a direção, mas para te guardar. Está escrito aqui, ó, em Êxodo, que Ele te guarde pelo caminho. Você está guardado. Não tenha medo. O Senhor guarda aquele que permanece no caminho. O Senhor guarda. Pode ser o local mais perigoso, pode ser a situação de maior risco. Se você estiver com o Senhor, em intimidade com Deus, nada vai chegar até a nós. Porque nós sabemos que quando o Senhor guarda um escolhido de Deus, assim como o Padre Rodrigo citou, os mísseis lançados sobre Israel. E ali as mãos humanas, a inteligência humana colocou o Domus, aquele sistema que protegeu desses mísseis caírem. Se na inteligência humana, como o Padre Rodrigo muito bem trouxe hoje, pode nos proteger, imagine Deus que pode muito mais.
Pode ser o míssil que for lançado contra a sua casa. Pode ser a arma que for lançada contra o seu trabalho. Pode ser a munição que for contra o seu matrimônio. Quando você está certo, seguindo os planos de Deus, vivendo os sacramentos, nada pode atingir a nossa casa. Que nessa noite a gente possa viver essa palavra. Que o nosso passado, que a gente tenha consciência que o que nós podemos fazer pelo nosso passado, sabe o que nós podemos fazer pelo nosso passado? Viver o sacramento da confissão. Você que não se confessa há muito tempo, aí o nosso passado nós precisamos ter essa consciência, que nós precisamos viver esse sacramento da confissão, e lá reconhecer os nossos erros, e depois dos nossos erros reconhecidos e perdoados, assim como Paulo que chegou a matar, ele viveu o novo de Deus, porque ele foi perdoado por esse Deus que nos ama e que nos acolhe. Que todos os nossos erros não venham mais nos assombrar, mas que desses erros, vivendo a confissão, o perdão dos nossos pecados, a gente possa começar a escrever uma nova história. O Senhor diz em Isaías 43, fala assim, ó: não fique lembrando do passado. Isaías 43, 18, a palavra de Deus fala claramente: pare de ficar lembrando do passado. Cutuca a pessoa aí do lado e fala isso para ela: para de ficar lembrando do passado. A vida acontece hoje. Tenha coragem. Quando nós ficamos vivendo lá no passado, nós começamos a reviver brigas e brigar de novo. A nossa cabeça é uma coisinha louca, né? Você já brigou com a pessoa, você já ofendeu, foi ofendido, aí lá no seu pensamento você volta e fala tudo aquilo que você não conseguiu falar. Aí você revive aquele sentimento, o ressentimento, um sentimento do ruim, algo estragado emocionalmente, que nós começamos a reviver aquilo. E assim, que saúde que vai aguentar? Que emocional que vai se equilibrar? Quando nós começamos a não gerenciar nem mesmo as nossas emoções. Então quando Paulo vem dizer para nós, a nossa meta está à frente, o melhor de Deus está à frente. Quando em Êxodo a palavra de hoje vem dizer para nós, eu já preparei o lugar para vocês, Deus já preparou o melhor para nós. Deus já preparou essa restauração desse casamento. Deus já preparou esse filho que você sonha que vai chegar. Deus já preparou essa restauração na sua saúde emocional. Mas nós precisamos viver o hoje de Deus. Nós precisamos nos abandonarmos, porque nós sabemos que a vida é a lei da semeadura. O que nós plantamos hoje, nós colhemos amanhã, não é? Se eu estiver plantando preocupação, se eu estiver ocupando o meu hoje para ficar pensando nos problemas, se eu estiver hoje com uma situação que às vezes eu estou querendo tirar minha própria vida, ou pessoas que estão pensando em tirar a vida de alguém porque está ameaçando aquilo que você perdeu, qual vai ser a colheita? Agora, se eu hoje plantar fé, se eu hoje plantar confiança, se eu hoje tomar uma decisão de me abandonar em Deus, de permitir o Senhor curar a minha história nessa noite, e começar a partir de agora, o que importa é o agora. A palavra de hoje vem dizer para nós, hoje é a noite de começar o novo na nossa história. Hoje o Senhor marcou essa data, dia 2 de outubro, para você começar a tomar essa decisão, ter a coragem de reconstruir a sua vida passo a passo, viver o seu processo com Deus. Declare nessa noite que o passado não mais tem poder na sua vida. Fale isso agora. O passado não tem poder na minha vida. O passado não impacta mais as minhas emoções. O passado me ensina, mas não determina a minha vida. A partir de hoje, eu vou viver o presente.
A partir de hoje, eu não vou mais me perder no passado, me preocupar exageradamente com o futuro, porque o Senhor hoje está dando o caminho, e eu recebo essa direção do Senhor. Meus irmãos, pessoas com histórias terríveis, quando se encontram em Deus, elas voam, viram pessoas extraordinárias. Nós vemos isso todos os dias nos testemunhos aqui na Marca da Vitória. Se a sua história até aqui foi uma história de dor, de rejeição, de perdas, saiba que o que tem para você daqui para frente é tão grande, que a força que você sustentou as pancadas da vida, essa força vai te impulsionar com Deus. Entrega a tua vida para Deus, comece a buscar Deus, o grupo de oração, faça um propósito nesse ano de não faltar nenhuma quarta, venha na Santa Missa, faça o acampamento, mergulhe em águas mais profundas. Tudo que o Senhor hoje colocar como aprendizado sobre as coisas de Deus, mergulhe, não contente com pouco. As coisas de Deus são extraordinárias, e aqueles que muito sofreram, muitos têm a testemunhar. E se você muito sofreu, eu quero profetizar na sua vida, como a palavra de Deus hoje vem dizer, que o anjo do Senhor vai à sua frente, te dá a direção, o anjo do Senhor vai te proteger, e o Senhor vai te levar ao local seguro, o local da graça, o local da vitória maior. Vai abraçando o seu corpo agora. Nós vamos realizar uma oração de cura interior. E nessa oração, vai ter um momento que você vai precisar proclamar. Quando eu disser, Jesus, cura-me, você repete, Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. Repita com a sua voz, porque a libertação é para você. Então é a sua voz que precisa, durante essa condução dessa oração. Abrace o teu corpo. Feche os teus olhos. Visualize você lá no ventre da sua mãe. Sua mãe ficou grávida de você. 1º e 2º meses desta gestação. Que o Senhor te cure de toda a rejeição, de todas as palavras que os seus pais disseram, mas eu não posso ter essa criança agora. Eu não queria um filho. Eu não queria esse bebê. O Senhor venha curar agora toda a rejeição. Toda a rejeição que você possa ter sofrido lá nos primeiros meses da gestação. E vai dizendo, Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. Você está no 3º e 4º meses da gestação. A sua mãe já começa a sentir você se desenvolver no ventre dela. E Jesus vem curando pessoas que essa mãe sofreu violência física, sexual, e você como um bebê sentiu tudo isso, e isso impactou a sua vida. Mas Jesus nessa noite, Jesus vem curar a sua história. Jesus vem te curar nesse momento em que a sua mãe sofreu e você sentiu todo o sofrimento da sua mãe. E vai dizendo, e solta a sua voz, Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. 5º e 6º mês. Jesus vem curar pessoas que essa mãe tentou tirar a criança. Você que a sua mãe escondeu a gravidez apertando a barriga, enrolando faixas na barriga, ou tomou remédios para que essa gestação não fosse para frente. Mulheres que levaram tombos, e você como criança se tornou um homem inseguro, porque lá no ventre da sua mãe você sentiu aquela agressão. Jesus está te curando. Vai tomando posse dessa cura. Vai tomando posse da cura do 5º e 6º mês do seu tempo de vida. Vai tomando posse de você ser liberto de uma vez por todas das sequelas da sua história. E vai dizendo agora, Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. 7º e 8º mês. Jesus vai curando
Crianças que receberam a rejeição porque o pai queria tanto ter um menino. E você, mulher, sentiu essa rejeição. E também homens que a mãe gostaria de ter uma menina e houve ali um sentimento de decepção pelos planos desses pais. E você viveu uma dificuldade na sua identidade. Jesus está te curando nessa noite. Vai tomando posse. Vai tomando posse, crianças que nasceram prematuras. Você que nasceu de 7, 8 meses. O seu parto foi um parto difícil. Muitas mulheres que não conseguem nem engravidar têm medo de ser mãe porque o seu nascimento foi de sofrimento. Jesus está te curando nessa noite. O Senhor que é o único que vai no nosso passado, o único que tem poder de curar, para que o nosso presente seja de libertação. Jesus está te curando. Curando das dificuldades financeiras. Mães que passaram fome. Mães que não tinham o básico para comer. E você hoje tem medo da miséria. Você hoje tem medo de passar dificuldades e você não entendia até então. Mas a sua mãe passou fome, dificuldade, dívidas. E essa mãe dizia: como que eu vou cuidar dessa criança? Mães que pensaram em dar essa criança por não ter condições. E você sentiu tudo isso no ventre materno. Mas nessa noite toma posse da sua cura. Liberte-se. Jesus está te curando nessa noite. Nesse tempo de gestação, 7º e 8º mês. Quantas outras sequelas que o Senhor hoje quer curar na sua história. Pai que foi embora de casa bem no final da gestação. Seu pai não estava lá no dia do seu nascimento e até hoje isso te machuca. Mas o Senhor está te curando porque Deus que é Pai estava ali. Porque Ele desejou o seu nascimento. Porque Deus sonhou você antes mesmo dos seus pais te sonharem. 9º mês de gestação. A sua vida começa a viver o momento de sair da segurança do ventre materno. Aquele lugar de segurança. Quando você nasce, pessoas que tiveram o cordão umbilical enrolado no pescoço. Bebês que tomaram o líquido do parto e hoje têm medo de água. Tem problemas respiratórios, Jesus está te curando na causa. Vai tomando posse da tua cura e vai dizendo: Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me. E chega o dia do seu nascimento. Vai visualizando. Vai visualizando você bebê, vendo o mundo pela primeira vez. Vendo o sorriso. Vendo a alegria que a sua vida importa. Que você é uma bênção para essa casa. Que Deus te sustentou no ventre da sua mãe, independente das dificuldades. Que Deus te segurou, que Deus te protegeu. Como essa palavra de hoje diz, que o anjo do Senhor nos guarda e nos protege. E o Senhor está te guardando desde quando você foi concebido, concebida. Você é uma bênção. Não desista da sua vida. Deus te trouxe aqui hoje, Deus te colocou hoje nessa transmissão pelas redes sociais, para que você tenha certeza que a direção da sua vida é de graça. E se você toma posse de todas essas curas, se você toma posse dessa direção de Deus, quer viver o seu tempo presente com coragem, uma vida no caminho, naquele que é o caminho, se você realmente toma posse dessa nova história que você decide construir a partir de hoje, vai ficando de pé, vai abrindo seus olhos, vai se levantando, mas levantando como um levantar de uma vida nova, erguendo seus braços.